Mais, o Mercado e Companhia já está no ar. O IPCA, índice oficial que mede a inflação do país, caiu 0,08% em junho. Essa é a menor média registrada desde junho de 2017. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e em 12 meses de 3,16%. Em junho, 4 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE registraram queda. A maior queda no índice, de 0,66%, fica por conta do setor de alimentação e bebidas, movimento puxado principalmente pelos preços da alimentação em domicílio. Destaque para produtos como óleo de soja, frutas, leite longa-vida e carnes. O grupo de transporte também registrou desvalorização de 0,41%. A queda no preço de automóveis novos e de combustíveis, como óleo diesel e etanol, puxou o resultado. Bom, e sobre os impactos da queda da inflação na economia brasileira, eu vou conversar agora ao vivo com o economista do Terraço Econômico, o Caio Augusto. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Caio, esse cenário de deflação deve dar forças às apostas de queda da Selic em agosto? Sim, de fato, isso já vinha sendo sentido, né? Como a gente acabou de observar, os grupos alimentos e bebidas e transportes puxaram essa queda. E no final das contas, pelo menos 25 basis points podem ser observados agora, porque esses dois grupos representam 42% do IPCA, né? Então, se a gente teve uma queda relevante nesses dois grupos, a gente voltou até deflação agora. De fato, a expectativa, sim, é que esse ciclo de cortes se inicie agora em agosto. Agora, o mercado também deve ficar atento a outros pontos, né, que também ajudam no crescimento econômico, como o setor de serviços e bens industriais, por exemplo. Ou você acha que somente o indicador do consumo das famílias deve servir já como base? Na verdade, sim, temos que tomar cuidado com o setor de serviços. Inclusive, agora em junho, ele acelerou, dentro da parte de serviço, o IPCA acelerou para 0,62%, o que traz em 12 meses para 6,21%. Trazendo para o português bem claro, os serviços ainda estão bastante aquecidos, mesmo com os juros estando aí em níveis bastante restritivos, bastante elevados, há um tempo razoável. Em todo caso, isso não significa que os juros não vão começar a cair. Eles vão começar a cair agora, em agosto, pelo menos 25 basis points. A diferença é que, com eles continuando elevados e bastante aquecidos, isso significa que a queda vai acontecer, mas independente da velocidade dessa queda, a taxa terminal, vamos dizer assim, quando esse ciclo de queda de juros parar de acontecer, a taxa deve ficar entre 8% e 9%, o que ainda é uma taxa de juros bastante elevada. Agora, na sua opinião, qual que vai ser a tendência nas projeções da inflação para o segundo semestre desse ano? Como a política monetária tem um certo delay de atuação, né, o efeito que a gente tem hoje sobre a economia real, ele veio das decisões tomadas um ano atrás, 8, 10 meses atrás. Provavelmente, mesmo se iniciarmos um ciclo de corte nos juros agora, os efeitos devem ser mais sentidos segundo, terceiro trimestre do ano que vem em diante. Ou seja, a perspectiva sim é que a inflação continue bastante bem comportada. A única exceção é caso o governo decida tirar da cartola vários programas que injetem bastante dinheiro na demanda e evitem que essa queda sustentada que a gente tem observado continue adiante. E a aprovação do Conselho Administrativo Fiscal e da reforma tributária na Câmara dos Deputados, você acha que elas podem colaborar de alguma forma para a queda do IPCA no próximo mês? Na verdade, elas colaboram mais com a capacidade de crescimento de médio e longo prazo do Brasil do que necessariamente com o curto prazo. Primeiro, se a gente for olhar o arcabouço fiscal, ainda está em discussão, ele basicamente impede que o governo exploda os gastos e tudo mais. Mas 2023, por exemplo, a gente continua sobre um teto de gastos ajustado pela PEC de transição no final do ano passado.
Então, quer dizer, os efeitos disso são de mais médio e longo prazo. E no caso da tributária, a gente ainda tem algumas leis complementares para definir alíquotas e tudo mais, e o período de transição vai do ano que vem até 2032. Então, se a gente for bem parar para pensar, o efeito é de mais longo prazo. São duas reformas excelentes, muito interessantes, que ajudam aí a economia, tanto em termos de produtividade quanto do tamanho do Estado, mas, de fato, os efeitos são mais de médio e longo prazo do que de curto prazo. Tá certo, Caio. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Uma boa terça-feira para você. Igualmente, boa terça-feira, Pri, para todos que nos acompanham.